Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Espero que estejam bem. Depois desta semana passada que tivemos a nossa aula, embora tenha sido à distância, esperemos que no próximo mês já consigamos estar juntos aí em Lisboa. Começamos então com este terceiro bloco do nosso estudo. Como vem aqui então o primeiro bloco em azul, o segundo bloco em cor salmão. E depois este terceiro bloco são também 4 semanas em cor verde. E realmente vamos entrando, como eu ponho aqui no início da nossa página web, iniciamos o núcleo deste percurso que estamos a fazer, porque vamos ir centrando mais a questão da liberdade no ponto integrador do ser humano, que é a afetividade. Para isso, vamos ter um artigo curto, em espanhol, que está elaborado num contexto de uma comunidade religiosa, uma comunidade de fé, que trabalha também a questão do acompanhamento espiritual. E então, embora seja sobre a vontade, a afetividade e a liberdade, está particularmente dirigido a questões de acompanhamento espiritual. No fundo é o que queremos, não é? Queremos fazer uma relação filosófica que nos ajude, mas que esteja progressivamente a ajudar-nos naquilo que é o acompanhamento espiritual. Aqui algumas palavras de algumas declarações, digamos assim, esclarecimentos metodológicos, sobretudo. Vou lembrar de novo que estamos a usar a palavra afetividade com um sentido um bocadinho diferente daquilo que aparece geralmente nos textos. Nós utilizamos, e eu utilizo particularmente a palavra afetividade, influenciado pela espiritualidade do Ryan Bonnet, o nosso fundador, que falava da afetividade com a Trindade e a partir da Trindade, digamos, com as outras pessoas, como o núcleo integrador da nossa vida. Se nós temos uma vida profundamente afetiva com Deus, que não é sentimentalista, nem só emotiva, o afeto para o Ryan Bonnet tinha essa capacidade de ser aquilo que integra o ser humano. Digamos, uma relação afetiva com Deus é uma relação onde eu uso minha mente, o meu coração e as minhas forças. Seria talvez a melhor forma de explicar. Então essa é a forma na qual nós usamos a palavra afetividade neste contexto, a afetividade como a dimensão integradora do ser humano enquanto às suas ações, enquanto à sua liberdade, para que não seja um ser fragmentado, não seja um sujeito fragmentado que pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Não é? Digamos, quanto mais livres somos, mais temos a capacidade de fazer aquilo que nos edifica, como dissemos na semana passada, e em termos de fé, diríamos, aquilo que é o plano de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. Nestes textos, tenho aqui 2 textos, sobretudo, que vos apresento, que estão na bibliografia e que de novo estão digamos, recolhidos aqui. Liberdade e Afetividade, de Manuel Ordei, e O Valor da Liberdade, um filósofo espanhol, António Millán Puelles. Este texto é mais simples, é fácil de ler. Este é um bocado mais complicado e também vamos tentar lê-lo ao longo estas 4 semanas que correspondem a este terceiro bloco da nossa cadeira. Então, neste texto do Manuel Ordei, fala da afetividade no sentido mais clássico, ou seja, no sentido mais da sensibilidade e daquilo que sentimos, mas também dá a entender que
é no campo da afetividade que nós vemos realmente como é que estamos a ser livres e como é que estamos a viver o plano de Deus. Uma espécie de terreno de exame onde nós vemos realmente aquilo que vamos vivendo da nossa fé. Então não fala ainda não fala de afetividade neste sentido, que eu vos mencionei, e que é bastante, digamos, específico do Raio Bonetti e da Verbundei, mas já avança algumas reflexões sobre a afetividade que têm que ver com este núcleo integrador. E vamos ver só aqui alguns exemplos, lendo parte do texto. Primeiro classifica os afetos, mentalidade contemporânea, depois já falaremos disto também. Então diz: como é possível que nós vivamos integrados? Seria viver a nossa vida como uma unidade na multiplicidade dos atos de vida. Diz: a resposta faz referência à noção de integração. E esta é a tarefa do homem: conseguir a integração de todo o seu ser. Do seu ter, o seu atuar, podemos dizer até o seu sentir. No fundo, que a multiplicidade das coisas não nos desgregue, não nos separe, não nos desintegre. A desintegração até tem esse sentido de que a pessoa, quando algo se desintegra, não é só que se desfaz ou fragmenta, mas até desaparece, não é? E então, nesse sentido, uma pessoa que não está integrada tende a destruir a própria vida, não é? E então, diz então aqui, a unidade pessoal, portanto, não é dada, mas é uma tarefa. E tem que ver com este compromisso de caráter ético confiado à pessoa. É a tarefa de se perfeccionar para chegar a ser pessoa. Hoje diríamos, diz aqui o texto, ser eu próprio. Não é? E então, esta integração faz-se na inteligência, digamos, na conjunção da inteligência com a vontade e no terreno da afetividade. Vamos ver aqui alguns exemplos. Na afetividade une-se o sensível e o espiritual da pessoa. É como uma espécie de nó de ambas as dimensões. Então esta visão acho que é muito interessante, embora este autor não utilize a afetividade como centro integrador, mas pelo menos como o terreno onde se integra, não é? Diz aqui, por exemplo, está comprovada a grande influência mútua entre o corpo e o espírito, os estímulos externos, as ressonâncias interiores. E então, isto para dizer que este artigo coloca então a afetividade como o terreno da integração. Não fala ainda como, digamos, a afetividade como aquilo que nos integra, porque, digamos que, neste sentido, fala-se da afetividade mais no sentido de emoções e sentimentos, como mais à frente mostrava ao explicar, digamos, a classificação dos afetos numa visão clássica de São Tomás de Aquino. Estas classificações são sempre interessantes para ver como é que se descreve o ser humano. Acho sempre muito interessantes. E então, no fundo, vamos estar a ver nestas semanas, com mais detalhe em algumas coisas, mas a ver como é possível então que nós não vivamos à mercê dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas saibamos viver as nossas emoções, os nossos sentimentos da maneira que mais nos convém. Isso significa que há aqui um elemento importantíssimo que é a vontade, e é a vontade a que vamos ir inclinando para o bem, de maneira que não só
digamos, os nossos sentimentos possam ser, nossas emoções e sentimentos possam ser interpretados à luz daquilo que é melhor para nós e que tenhamos a capacidade de fazer aquilo que é melhor para nós. Então, estas três dimensões que estamos a mencionar sempre, a inteligência, a nossa razão, a nossa vontade e depois esta outra dimensão que é mais de desejos, emotiva, sentimental. Então o texto vai neste sentido de ver que realmente há uma relação muito grande entre, e disto vamos estar a falar este mês bastante, há uma relação muito grande entre a liberdade e a prática das virtudes. E isso tem um bocadinho a ver com o fórum que está aberto essa semana. No fundo, a prática das virtudes significa que uma virtude é um hábito de fazer algo que me edifica. Uma virtude não é uma espécie de perfeccionismo e ser uma pessoa virtuosa é uma pessoa super perfeccionista que faz tudo bem. Não, a virtude é simplesmente a inclinação da vontade através do tempo, ou seja, ao longo do tempo, a inclinação da vontade para ações que me edificam. E então isso significa que eu vou, e aqui está o ponto da afetividade, eu vou ganhando gosto por viver aquilo que é melhor para mim. Este gosto, digamos que de alguma maneira, é a inclinação da vontade para o bem. Este gosto seria a afetividade. No sentido em que eu vos mencionava, não neste sentido mais de emoções e sentimentos. Mas, digamos, nesta semana, então, o ponto é ler este artigo, começar a ler também o de Millán Puelles, um bocadinho mais complicado, e vamos debruçar sobre ele mais na semana seguinte, e na segunda e terceira semana deste bloco. Começar a lê-lo porque de facto é quando nós nos apercebemos, como eu digo sempre, dessas fibras, dessas dimensões do ser humano, é que depois temos maior capacidade para sermos autónomos, para sermos donos da nossa própria vida. Então, e vamos juntando pequenos detalhes, não é? Vamos juntando pequenas nuances. Então agora percebemos da importância de não ignorar as emoções, que já somos conscientes delas, depois do nosso último módulo sobre as emoções e os sentimentos. Ser conscientes das emoções e dos sentimentos e de ter essa tarefa de inclinar a vontade, ou seja, através de um hábito, inclinar a vontade para aquelas coisas que mais me edificam, até ganhar, até que a vontade inclinada significa que eu tenho um gosto, tenho um impulso profundo, podíamos dizer até espiritual, integrador, por fazer o bem. Esse é o, digamos, é o ponto que estaremos a falar neste bloco. Se nós vivermos, este artigo também mostra muito bem isto, sobre a mentalidade contemporânea, se nós não soubermos qual é que é aquilo que mais nos edifica, qual é que é a vontade de Deus para nós, qual é que é o plano de Deus para o homem, o que é que me faz crescer mais como pessoa. Se eu não souber isso, digamos, na minha mente, nem tiver também quem me o ensine e me o mostre, e começar a viver mais ao sabor da minha sensibilidade, então é muito fácil que eu comece a viver a vida de maneira que não me edifica. Porque a minha sensibilidade, muitas vezes, não me leva a viver aquilo que é melhor para mim. Se eu ligar só ao sabor da comida, por exemplo, e não àquilo que me faz bem, nutricionalmente, é muito fácil viver uma vida desregulada. Se eu der atenção só aos estímulos agradáveis e não souber integrar outros tipos de estímulos, então pode ser que a minha vida seja também muito, muito desvirtuada.
Então vamos neste caminho e espero que possam ter um bom estudo esta semana.